Oi pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre nutrição nos animais. Na nossa aula passada eu pedi pra a gente começou a falar sobre como que os animais eles se alimentam. E aí a gente falou dos herbívoros, dos carnívoros, dos detritívoros, né? E dos onívoros. E agora a gente vai ver como que ocorre essa nutrição e por que ela é importante, beleza? Então vamos lá. Para começar, a nutrição nos animais ela é composta por 4 etapas. A primeira etapa é a obtenção de nutrientes, tá? O animal conseguir obter o alimento dele. A segunda etapa é o transporte de nutrientes. A terceira é a transformação dos nutrientes e a obtenção de energia, que é aqui nessa imagem também, né? Então, a gente consegue, o animal, a gente, né, também como animal, a gente se alimenta. Esse alimento vira nutrientes que vai ser espalhado pelo nosso corpo através da corrente sanguínea, né? No nosso caso, do ser humano. E vai chegar até as células, aonde esse nutriente vai proporcionar energia para a célula, beleza? E a quarta etapa é a eliminação de resíduos do metabolismo, ou seja, o que sobrou desse alimento aqui não presta para o nosso organismo, a gente tem que eliminar pelo nosso sistema excretor, tá? E agora a gente vai ver cada uma dessas etapas no decorrer do vídeo, beleza? Então vamos lá. Começando pela obtenção de nutrientes. Como que ocorre a obtenção de nutrientes? Primeiro passo, o animal ele precisa capturar o alimento. Seja ele fazendo uma filtração da água, como uma esponja, que a gente já viu nas últimas aulas, como que uma esponja se alimenta através de filtração. A água entra aqui pela esponja. Aqui existem células que possuem cílios que ficam se movimentando, né? E essa água passa com animais, né, microscópicos, com restos de seres vivos, e as células dessa esponja então capturam esses nutrientes para elas. Então é assim que elas capturam o alimento, através de uma filtração da água. E, por exemplo, um grilo ele vai se alimentar de uma planta que está lá fixa no lugar dela. Um sapo vai ter que ir atrás de insetos, de uma mosca, né, para ele conseguir se alimentar. Um carnívoro, ele vai ter que ir à caça do seu animal, né, ou vai esperar a presa chegar perto dele, ou vai correr atrás da presa. Então, isso tudo envolve aqui a captura do alimento. Depois que capturou o alimento, o animal ele vai fazer a digestão, que nada mais é do que transformar esse alimento em nutrientes. Porque imaginem só vocês, comeram uma maçã. Como é que os nutrientes contidos na maçã vão chegar nas suas células se você não digerir ele antes? Olha o tamanho de uma maçã para uma célula que é só vista no microscópio. Como é que uma célula ia conseguir se alimentar dessa maçã também? Não teria como, né? Então, por isso a gente tem que fazer a digestão dessa maçã, quebrar ela em pedaços bem menores, transformar esse alimento em nutrientes, e só então as células vão conseguir prover desse benefício, desse nutriente, certo? E para isso acontecer, para essa transformação de alimento para nutriente acontecer, existem 2 tipos de digestão, a digestão intracelular e a digestão extracelular. A digestão intracelular, ela é muito simples, ela vai acontecer no interior das células. O único animal que faz isso os poríferos, que são as esponjas. Então, os poríferos, eles não têm uma cavidade gastrovascular para fazer movimentos, para conseguir digerir esse alimento. Então, são as próprias células, que são chamados dos coanócitos, que vão digerir, vão capturar esse nutriente e fazer a digestão na própria célula, tá? Não tem um estômago, não tem um tubo digestório, beleza?
Isso é digestão intracelular, acontece no interior da própria célula. E existe também o que a gente chama de digestão extracelular. A digestão extracelular, ela está presente, na verdade, no resto de todos os animais, né? Exceto aqui nos poríferos. Então, os demais animais, eles vão apresentar o que eu falei ali anteriormente, que é a cavidade gastrovascular, que é onde vai ocorrer uma digestão mecânica, ou seja, que vai ser quebrado esse alimento em pedaços menores, né, por meio de algum processo físico, tá? E aí vai acontecer então essa digestão extracelular, que vai compreender, que vai englobar ali os processos de digestão química, né, que vai ser transformar esse alimento em umas substâncias bem menores e simples, que são os nutrientes. E essa digestão química, ela acontece através de enzimas, que vão estar aí espalhados pelo corpo, né, de alguns animais. Por exemplo, no ser humano, na nossa boca tem enzima, no nosso estômago tem enzima, né, isso falando do ser humano. Cada animal é mais específico, tá? Mas depois das esponjas, todos a corrente evolutiva dos animais, todos eles vão ter essa cavidade gastrovascular, que vai permitir, então, essa digestão extracelular, ela vai ocorrer ao longo de um tubo digestório, né? Seja ele primitivo ou complexo, né? Complexo como de um ser humano e primitivo como de um quinidário, que é o que a gente vai falar agora. Por exemplo, os quinidários. Os quinidários, eles fazem parte da sua digestão de forma extracelular e parte de forma intracelular. Então, aqui a gente tem um quinidário. Os quinidários, eles são, por exemplo, as água-vivas, certo? As medusas e as hidras. E aqui é uma hidra, né? Então, aqui são os tentáculos desse quinidário. E aqui dentro, estão vendo, é a cavidade gastrovascular, que vai fazer aqueles movimentos mecânicos para ajudar na quebra do alimento. Depois que passou, então, por essa, aqui são as células da cavidade gastrovascular, que vão se movimentar, que vão gerar um movimento para a quebra do alimento em nutrientes. E aí, os quinidários, eles vão fazer a ingestão intracelular. Então, vejam que nos quinidários, eles têm tanto a ingestão extracelular quanto a intracelular, tá? É dos dois tipos. E aí, nos seres humanos, por exemplo, o tubo digestório, ele é bem complexo, vai desde a boca até o ânus, certo? Cada estrutura dessa vai ter uma função e todos eles vão estar sempre buscando aí a quebra do alimento em nutrientes para conseguir absorver esses nutrientes pelo corpo. Então, nos seres humanos, a ingestão dos alimentos vai consistir na entrada do alimento pela boca, aonde vai ocorrer aqui a mastigação, né, que é uma quebra mecânica do alimento. Aí esse alimento ali vai ser misturado com a saliva, onde já contém algumas enzimas, já vai começar a digestão ali na boca mesmo. Aí esse alimento que você tá mastigando, tá, já tá triturando ele na sua boca, vai ser engolido, certo? Vai passar por outros órgãos que vão receber enzimas, mais enzimas, e ele vai cada vez mais quebrando em pedaços ainda menores, até chegar num tamanho em que as suas células consigam absorver, tá? Então, todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, eles vão ter a digestão extracelular, que é aquela digestão que acontece ao longo de um tubo digestório, beleza? E o que é esse tubo digestório? Então, o tubo digestório, na maioria dos mamíferos, ele é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Então, vamos observar aqui esta zebrinha. Todo vertebrado tem isso. Lembram o que é vertebrado?
Desculpa, todo vertebrado não, a maioria dos vertebrados, aqui no caso a gente vai estar falando dos mamíferos, eles possuem esse sistema digestório mais complexo, tá? Mas não são todos. Então, por exemplo, na zebra, vai ter a boca, onde vai ter a trituração do alimento, vai ter as glândulas salivares que vão produzir a saliva, isso tem no nosso corpo também. Daí vai ter a faringe, que vai conectar a tua boca ao teu esôfago. Vai ter o seu esôfago, que vai conectar a faringe até o estômago. Aí vai ter o estômago, que vai ter ali o suco gástrico e várias enzimas que vão fazer a quebra desse alimento ainda mais. Vai ter uma digestão química acontecendo aqui dentro e quebrando cada vez mais o seu alimento. Além disso, aqui no estômago também ocorre a morte de bactérias que tenham vindo junto com a comida, porque o suco gástrico ele é bastante ácido, tá? Aí do estômago vai passar para o intestino, que vai ser o órgão que vai ser responsável pela absorção dos nutrientes. Então, para absorver, para esses nutrientes chegarem até as suas células, essa absorção vai acontecer lá no teu intestino, beleza? O intestino, ele é formado pelo intestino delgado, que é esse mais fininho, e o intestino grosso. E aí, o que não prestar mais, né, digamos, o que não serviu para você de nutriente, vai ser excretado através do ânus. Então, só revisando. Na boca vai se iniciar o processo de digestão mecânica dos alimentos, beleza? E também vai ter uma parte da digestão química, porque na nossa boca existem enzimas que são chamados de... agora falando do ser humano, tá? Na nossa boca tem uma enzima chamada amilase salivar, que ela vai quebrar o amido. Então, quando a gente ingere amido, na própria boca já vai começar a digestão desse amido, beleza? A quebra do amido em partículas menores. Aí a gente engole. Aí qual é a função da faringe do esôfago? É conectar a boca ao estômago. O estômago vai fazer a maior parte da digestão química, ou seja, ali naquele suco gástrico tá cheio de enzimas que vão fazer a quebra do alimento em nutrientes. Aí o que foi quebrado aqui no estômago passa para o intestino, que é onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. E aí o que não for aproveitado pelo organismo vai ser eliminado através das fezes pelo ânus, tá? Beleza, né, pessoal? Então, aqui, tudo que eu falei para vocês até agora envolveu a parte da captura do alimento, digerir esse alimento, transformar esse alimento em nutriente. Essa é a principal função do sistema digestório. Mas e aí, depois que fez tudo isso, como é que os nutrientes vão chegar a todas as células do seu corpo? Bom, para uma bactéria, por exemplo, é muito fácil, ela só tem uma célula, né? Ela não precisa passar esse nutriente para nenhuma outra célula. Mas para organismos pluricelulares, que possuem várias células, bilhões de células, como é que todas as células conseguem receber os nutrientes? Então, em alguns animais invertebrados, como por exemplo os poríferos, que são as esponjas do mar, quinidários e plateumintos, que são, eu falei para vocês anteriormente, invertebrados, não são, tá? Aqui o porífero, desculpa, eles são todos invertebrados, tá? Esses animais aqui, invertebrados, eles são, na maioria das vezes, pequenos, tá? Um plateuminto é pequeno. E eles conseguem fazer, então, esse transporte de nutrientes de célula para célula. Então, eles vão passando de uma célula para outra o nutriente. Mas já pensou em organismos maiores, por exemplo, um elefante? Olha, imagine um elefante, olha o tamanho de um elefante, de uma girafa. Como é que esse nutriente ia passar de célula em célula? Não ia dar, né, gente? Ia chegar uma hora que numa extremidade ia ter nutriente, na outra não. Aí ia começar a ocorrer um colapso das células e ia dar problema.
Então, para organismos que são maiores e mais complexos, esse transporte dos nutrientes é gerado por um sistema circulatório. Opa, como assim, professora? A gente estava falando de nutrientes e agora você entra falando de sistema circulatório, de sangue, coração, o que tem a ver? Tem a ver sim, gente, porque é através do sistema circulatório, é no sangue que esses nutrientes vão estar, e o nosso sistema circulatório leva o sangue para todas as partes do nosso corpo, né? Aqui eu tô falando dos animais, principalmente dos animais mamíferos nesse caso. Então, por exemplo, um cachorro. Nós temos aqui o coração do cachorro, que vai bombear esse sangue para todo o corpo. O sangue vai conter os nutrientes que foram obtidos lá na parte da digestão, ou seja, no intestino foi absorvido esse nutriente e ao ser absorvido vai para onde? Vai para o sangue. No intestino tá cheio, mas cheio de capilares sanguíneos, só esperando os nutrientes entrarem ali nesses vasos sanguíneos para serem levados para o resto do corpo. Então o coração vai bombear esse sangue que está rico em nutrientes para todo o corpo e as células vão capturar esses nutrientes, né? As células, elas também produzem alguns resíduos metabólicos. Então, enquanto o sangue está passando, levando nutrientes, e as células estão capturando esses nutrientes, as células também estão jogando ali os resíduos metabólicos no sangue também, para ser depois eliminado pelo rim, tá? Mas isso a gente já vai falar ali posteriormente. Então, nos organismos maiores e complexos, é o sistema circulatório que vai fazer o transporte dos nutrientes. Beleza? Mas afinal, a gente tem maior empenho para conseguir capturar um alimento, para conseguir digerir um alimento, para conseguir transportar esse alimento para as células. Mas para que é que as células precisam tanto desses nutrientes? O que elas vão fazer com os nutrientes? Gente, os nutrientes, eles vão produzir energia para a célula. Só assim as células vão conseguir se manter vitais, se manter vivas, se manter eficientes, fazendo com que o teu corpo inteiro funcione, porque o teu corpo inteiro é formado por células. Então, os nutrientes chegam às células para quê? Para participar de diversas transformações químicas que liberam energia. E essa energia ela vai ser utilizada numa série de processos celulares, tá? Vários processos celulares que as células fazem para se manter vivas em funcionamento e realizando a sua principal função, seja ela no teu sistema nervoso, circulatório, respiratório, excretor, enfim, todos os sistemas do seu corpo são formados por células e para os seus sistemas estarem em perfeito funcionamento, as células têm que estar também. E existem alguns nutrientes que ao você ingerir, você acaba obtendo mais energia. Por exemplo, os nutrientes que fornecem mais energia são os lipídios, as gorduras. Eles conseguem fornecer bem mais energia que um carboidrato e proteína. Carboidrato e proteína também produzem energia, mas o lipídio produz bem mais. Então, quando a gente está com algum problema no nosso corpo, é interessante a gente identificar o problema e regular nossa alimentação para determinado problema, porque às vezes existem problemas que necessitam de mais proteínas, mais carboidratos ou mais lipídios, né? Dependendo do que está acontecendo no teu corpo, você vai ter que se alimentar mais de um ou de outro, certo? E por fim, gente, a eliminação de resíduos do metabolismo. Como eu falei para vocês, enquanto o sangue aqui nessa parte vermelhinha tá levando os nutrientes para o nosso corpo inteiro, na parte azulzinha tá trazendo os resíduos metabólicos das células, que são os próprios resíduos mesmo, as excretas das células, digamos assim, e o gás carbônico que elas jogam no sangue, como se fosse o lixo jogado fora, tá? Aí esse sangue, ele passa lá pelos nossos
rins, tá? Que vão fazer a parte de separar do sangue o que ainda presta do que não presta mais. Então, as atividades celulares, para obter energia, elas acabam produzindo alguns resíduos, né? Que são as excretas celulares. Essas excretas, elas precisam ser eliminadas do organismo, porque elas podem ser muito tóxicas se ficar sendo acumulada no teu organismo. Quais são essas excretas? Principalmente as mais conhecidas é a amônia, a ureia e o ácido úrico. Se essas excretas ficarem no seu corpo, vai dar muito problema, beleza? Então, a gente tem que fazer uma eliminação. E aí, entra então o nosso sistema excretor. Bom, antes de falar da gente, vamos falar aí de alguns outros organismos. Por exemplo, organismos unicelulares, fungos e até alguns animais invertebrados. Nesses seres vivos, as excretas, elas são feitas diretamente da célula para o ambiente. Imagine lá uma bactéria que é um ser unicelular. Ela só tem uma célula. Por que ela ia precisar de um sistema excretor para liberar suas excretas? Não precisa, ela só tem uma célula. O que a célula produziu de excreta, joga para fora do corpo, certo? Fungos e alguns invertebrados fazem a mesma coisa. Mas na maioria nos demais animais, as excretas, elas são recolhidas das células pelo sistema circulatório, lá que eu falei para vocês, e são, ó, aqui é uma veia do sistema circulatório e aqui é uma artéria do sistema circulatório. Então, percebam que tanto um quanto o outro tem ligação direta com os rins. E aí os rins vão filtrar o que ainda presta e vai devolver para o nosso sistema circulatório, e o que não presta mais, o nosso rim vai filtrar e vai fazer uma excreção, né? Que daí vai passar pelo nosso uréter, vai ficar na bexiga ali um tempo sendo armazenada a urina e depois vai ser liberada pela uretra. Então, nos demais organismos, nos demais animais, os animais mais grandes, complexos, eles possuem um sistema excretor, que é muito importante para eliminar esse resíduo que a gente obteve lá da nossa alimentação. A gente tem que eliminar, porque senão pode gerar problemas, né? Pode gerar uma toxina no teu organismo, certo? Gente, então a aula de hoje era sobre isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me procurar. E até a próxima aula. Muito obrigada.